Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado e um dia recalcado da presença doce, perfeita do nosso querido amigo Espírito Santo. Toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém, a mais uma live de devocional aqui nesse canal. Aleluia, glória a Deus, como Jesus é fiel, amém? Eu quero parabenizar todos que estiveram ontem entregando seu jejum de 50 dias. Eu sei que muitos ministérios até fazem jejum, mas não, às vezes, com tanta intencionalidade ou com tanta, às vezes, restrição, né? Tem gente que fala assim, mas você faz um jejum muito difícil para o seu povo. Mas o meu povo, eles não são Nutella. O meu povo é um povo que ora na madrugada, é um povo que não vende o seu sono para Satanás, amém? Então, toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Eu estou extremamente orgulhosa de vocês e sei que é só o começo. Esse jejum não só vai trazer para vocês um novo nível espiritual, mas vai trazer um discernimento avassalador. Eu estava até aqui agora conversando, né? Qual que é o maior impacto na sua vida do jejum? E ele existe vários impactos, mas para alguns, talvez você vai falar, meu discernimento aumentou, eu consegui resistir ao diabo. O maior impacto do jejum, tá? A nível espiritual para um novo convertido é conseguir crescer no espírito, tá? E disciplinar a alma e os desejos da carne. Esse talvez é o maior impacto. Você aprende a resistir o diabo, porque agora você está forte no espírito, ok? Outro grande fruto do jejum é discernimento de espírito. Você já via as coisas com clareza, mas quando você está jejuando, você consegue ver o oculto, o profundo, o escondido, amém? Os seus sonhos proféticos ficam mais intensos, aquilo que você tinha dúvida, você consegue ter mais clareza. Então, o jejum é uma arma poderosa, porque é uma arma que você consegue vencer os desejos da carne, tá? E se fortalecer no âmbito espiritual, tá? Amém? Glória a Jesus. E é muito poderoso. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Então fala pra mim, qual que é o maior impacto pra você? Pra mim, me dá mais força, acelera os processos do Kairos, ou seja, às vezes eu estou já vivendo um nível, quando eu vejo, eu saio de um jejum, o Senhor me tirou daquele nível, já colocou em outro. Tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração amplifica, fica mais claro, amém? Glória a Jesus. Nível de revelação, de intimidade, de sensibilidade. Então, gente, toda honra e glória ao Senhor Jesus. O jejum é uma ferramenta, dentro do fruto do Espírito, é a ferramenta que te ajuda a ter mais domínio próprio, certo? Então, o jejum te ajuda a ser mais forte no âmbito espiritual. E para você que é um guerreiro intercessor, um guerreiro de libertação, o jejum, ele melhora a sua estrutura a nível de armadura, melhora a sua performance de guerra espiritual, melhora totalmente você dentro da guerra espiritual. É poderoso demais, amém? Glória a Jesus, é muito poderoso, é muito poderoso. Glória a Jesus. Então eu estou extremamente feliz, tá? Com tudo aquilo que vocês estão vivendo, estão fazendo. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Cordeiro Santo. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Quando a gente jejua, a gente também consegue reconhecer aonde a gente precisa melhorar, certo? A altivez, o orgulho, ele é quebrado. Agora, tem uma área que é poderosa. Deus forja o caráter. Porque quando você jejua, o seu espírito de fato cresce e você vai alimentar ele, e a sua alma e a sua carne entram no lugar de vulnerabilidade. E uma vez que nós estamos na vulnerabilidade emocional, estamos sensíveis e somos humildes, o Espírito Santo, ele vem trazer moldura e forja com fogo para o nosso caráter. Amém? Glória a Jesus. Então é maravilhoso, é sobrenatural, aleluia. Então que você continue jejuando, tá?
Então, você que saiu do jejum, entregou o seu jejum e vai estar na conferência, não vai metendo os pés pelas mãos, não sai comendo de tudo, para você não perder o que você conquistou. Você regenerou em parte muita coisa dentro de você, a nível celular, a nível do seu sistema linfático circulatório. Amém? No programa que a gente vai lançar, nós vamos tratar muito o DNA. Então vai ser um tempo avassalador. Glória a Jesus. Então desfrute desse tempo, mas sem ficar, não volte a ser glutão. Gente, lembra que a Bíblia diz assim, que quando um espírito sai, e aí depois ele acha a brecha de novo, ele volta com mais 7. Então, se você tinha problema com glutonaria, você tinha problema com doce, tenta voltar a comer doce, mas doce, fit, sei lá. Eu vou comer uma vez por semana, eu não vou fazer mais do que eu fazia antes, tá? Então, se você, você era louco por, sei lá, por coisas com fermento, coisas com glúten, então não volte a ser radical, certo? Então, por quê? Porque o seu DNA, tá? O seu DNA físico, ele reflete o seu DNA espiritual. Bem no começo do nosso programa, nós vamos ter uma aula sobre o alimento de grandes homens de Deus. João Batista, ele tinha uma comida, Sansão foi orientado a comer de um jeito. Então, você vê que esses grandes homens de Deus, eles não comiam qualquer coisa, tá? Então, a gente precisa também tomar muito cuidado, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, vocês estão animados para a conferência? Quero lembrar vocês, hoje é dia 10, né? É dia 10 hoje? É, né? Dia 10 ou dia 11? 10. Hoje é dia 10. Vocês só têm até... Deixa eu ver. Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vocês só têm até domingo, meia-noite, para fazer a inscrição de você. Se até domingo, meia-noite, você não conseguir fazer a inscrição, aí já não dá mais. Tá bom? Glória a Jesus. Então tá chegando, nós estamos em contagem regressiva. Glória a Deus, falta muito pouco. Aleluia. Então, aumenta a expectativa de vocês, tem muita coisa sendo preparada para vocês, para um tempo como este, que toda honra e glória nós vamos aqui levar ao Senhor Jesus, amém? Aleluia! Vai ser um tempo avassalador, extraordinário, aleluia! Gente, hoje é 1 Pedro, tá? Capítulo 4, vamos passar rapidinho aqui, abra comigo 1 de Pedro, capítulo 4, e aí nós vamos falar sobre o espírito de Acabe, amém? Ei, Verônica querida, amada do Senhor, estamos te esperando, tá? Vamos lá. Aleluia. Abra comigo primeiro do verso 1 ao verso 6. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por esse dia. Abençoa para a vida de cada um que está aqui, esteve na oração da madrugada. Que, Pai, o Senhor possa trazer, Pai, um avivamento, Senhor Deus, pessoal e coletivo na casa dos teus filhos. Fala conosco, Pai, hoje através desse devocional. Nos dê, Senhor Deus, um alimento, Senhor Deus, que nos supra, Senhor Deus, todos os dias. Nos dê discernimento, Pai. Nos dê, Senhor Deus, destreza, Pai, na tua doce presença. Pai, no nome de Jesus, nós convidamos o amigo Espírito Santo para estar à frente, Pai, desse devocional. Em nome de Jesus, amém. Primeiro a Pedro, capítulo 4, tá? Vamos ver do verso 1 ao verso 6. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de praticar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembre-se, porém, de que eles
terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos ou mortos. No 6 agora. Por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivesse destinados a morrer como todo ser humano, agora vive para sempre com Deus e pelo Espírito. Amém? Então quem nasceu de novo, tá? Não pode viver como vivia antes. O cristão, ele deve se posicionar após aceitar Jesus e ter um novo estilo de vida. Ou seja, você tem que ter um novo lifestyle, um novo estilo de vida. Você antes estava em bebedeiras, estava em festança, estava nisso. Eu estava nesse mundo. Mas agora eu fui encontrada por Cristo verdadeiramente, tá? E agora o meu estilo de vida, ele tem que refletir que eu estou verdadeiramente em Cristo, certo? Então aqui, qual que é o confronto que Pedro está trazendo aqui? Vida dupla. Aparência cristã, mas prática mundana. Veste como cristão, diz que é cristão, mas está cheio de prática mundana. E hoje existe congregações, tá? Que tá cheio, eu falo uma congregação aqui abertamente, Testemunho de Jeová. É considerado seita, né? Testemunho de Jeová. Eu falo abertamente porque eu conheci pessoas, então eles falam de Cristo, falam do Senhor, falam de Jeová Deus, mas eles escutam música mundana. Eles vão, entendeu? Não há problema de ir à festa, então eles escutam música mundana. Então assim, é muita hipocrisia, tá? Porque, gente, Deus é santo e Ele quer santidade de nós. Então não adianta a gente ser numa parte e na outra não. Deus, Ele é exclusivo e Ele quer que você trate Ele como primícia da sua vida e exclusivo. Então você não pode tratar Deus como mais alguma coisa na sua vida. Deus, Ele tem que ser o centro e a partir dele tem que reger tudo, tá? Certo? E eles bebem também, tá? Eles não vêem problema na bebida, certo? Então vamos lá. Justificar comportamentos carnais como a graça. Porque a graça me salva, porque a gente não tá na era da lei, a gente tá na era da graça. Tem que tomar muito cuidado com isso, a porta é estreitíssima. E a Bíblia diz que poucos vão passar por ela. Gente, eu não sei se vocês são como eu, mas eu já medi a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tem 2.400 quilômetros de um lado, de outro. Aí você pega ela e compara a um estado do Brasil. Aí eu já comparei ela ao estado do Mato Grosso, mais ou menos, para ter uma noção de norte. Aí aí pensa comigo aqui. A Nova Jerusalém tem 2.400 km de um lado, de outro. Tá, então imagina uma cidade quadrada. Só que essa cidade, que é do tamanho mais ou menos do estado do Mato Grosso, vai habitar todas as pessoas que já passou pela terra. Não, você não entendeu, não. Nós não estamos falando agora de 7 bilhões de pessoas que estão vivas no mundo, mas das que passaram aqui. Então a porta é estreita e é poucos que vão passar por ela. Se você fizer a conta, é uma cidade muito pequena para muita gente que já passou na Terra. Eu já fiz essa conta. Eu não sei se você fez essa conta, mas eu já fiz essa conta. Então, se você olhar a Nova Jerusalém, a cidade, ver pelo padrão de pessoas que já passaram pelo mundo, é muito pequeno, é muito pouco. Então, você vigia na sua conduta cristã. Amém? E aí tem gente que não se posiciona porque tem medo de ser rejeitado pelo mundo, às vezes no trabalho, tem medo de falar não no trabalho. Vamos lá beber aí, bebe um pouquinho. Aí você tem medo de falar não, das pessoas te chamar de careta. Mas deixa eu te falar uma coisa, andar com Jesus é andar na contramão do mundo. Andar com Jesus é ser perseguido, é ser taxado às vezes de careta, disso e daquilo, e não tem problema. Ok? Mas você precisa lançar fora a reputação, lançar fora a sua vaidade, o que as pessoas pensam ou não de você. Se você já morreu com Cristo, pare de negociar com o pecado, pare de negociar os princípios que regem o reino de Deus, tá? O fogo da sua renúncia
manifesta não só a santidade e intimidade com o amigo Espírito Santo, mas manifesta a unção, o poder de Deus através da sua vida. Então, para de querer viver o reino, mas ainda ter acordo com as práticas mundanas. Amém? Certo? Vamos ler agora do 7, tá? Do 7 ao verso 9. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. No 9 agora, abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Amém? Então, o que está dizendo aqui? O tempo está acelerado, tá? Nós precisamos estar em alerta, sem distrações e cultivando comunhão real uns com os outros e amando de fato o nosso próximo, certo? Então nós não podemos ser alguém em Cristo só na aparência. Nós precisamos operar isso todos os dias através das nossas atitudes. Então como que as pessoas identificam que você é cristão? É no seu modo de ser, é no seu modo de amar, é no seu modo de dar as coisas, é no seu modo de ser generoso, tá? Então não adianta amar só quando convém. Não adianta reclamar quando vai servir. Nós precisamos aprender a ser hospitaleiros, nós precisamos aprender a sermos generosos para com o próximo, certo? Então quem tem consciência de como será o fim das coisas, quem tem consciência que a porta é estreita, quem tem consciência sobre salvação e condenação, está sempre vigiando. É igual eu tô falando pra você. Gente, eu estou sempre... E outra, eu falo, Deus, não deixa eu sair do centro da tua vontade. Se eu sair 1 milímetro, o Senhor me corrige, o Senhor usa profeta, o Senhor fala comigo, mas não me deixe sair do centro da tua vontade. Tá? Então você sempre tem que estar com a sua barra ou seja, sempre estar se autoavaliando e falando, Deus, eu não corre o óleo da unção na minha veia não. Então, Senhor Deus, me santifica, me exorta, me corrige, certo? Agora, gente, quem está debaixo, nós vamos falar aqui do espírito de Leviatã. Ontem saiu aí o espírito de Leviatã, não sei se vocês viram aqui no meu Instagram, sobre o espírito de Leviatã. A pessoa que está debaixo do espírito de Leviatã, ela não reconhece que ela está no erro. E ela sempre tem razão. E nós temos que tomar muito cuidado com esse lugar, tá? Glória a Jesus. Então, vamos continuar aqui do 10 ao 11, certo? Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, o que Pedro está dizendo? Talvez você tenha o dom de receber, você tenha o dom de ajudar, você tenha o dom de ministrar cura, você tenha o dom de pregar, você tenha o dom de ser um provedor na obra, você tem o dom de ser um empresário, você tem o dom de lançar semente. Mas cada um é bom em algo e Deus está falando, usa o que você tem de bom para edificar o reino. O problema hoje é que todo mundo que é tronco quer ser tronco no corpo de Cristo, e todo mundo que você tá entendendo? Então às vezes você é uma mão e você quer ser um pé, você às vezes é um braço e você quer ser uma perna, às vezes você é um dedinho de uma mão, mas você quer ser, sei lá, outro membro do corpo. E nós precisamos entender que se nós estivermos na posição a qual Deus nos instituiu para ser excelentes, não tem pra ninguém, porque você vai ser muito excelente naquilo, tá? Então não enterre o seu dom, não enterre os seus talentos e não tenta ser aquilo que Deus não te chamou pra ser. Não tente pregar de um jeito que Deus não te chamou pra pregar. Não tente fazer... Eu vejo muitos pregadores imitando outros. Você vê, né? Um pregador imitando, às vezes, na eloquência. Mas ele poderia ter seu próprio estilo. Então, muitas vezes, pessoas com falta de identidade tentam imitar o outro, e às vezes ele tem até chamado, mas ele está fazendo um chamado, né,
imitando uma outra pessoa, mas Deus nos deu um jeito de falar, um jeito de ser, certo? Glória a Jesus. Então, tem que tomar muito cuidado com inveja dos dons alheios, com inveja daquilo que Deus entregou para aquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes Deus chamou para ser um grande empresário e provedor de muitos ministérios, mas você tá aí querendo ser uma coisa que Deus não te chamou. Às vezes Deus te chamou para ser uma missionária de nações. Então nós precisamos viver na íntegra aquilo que Deus nos chamou. Não enterre os seus talentos por medo. Não enterre os seus talentos porque você tem medo. Não enterre os seus talentos porque você acha que dá melhor ser isso ou aquilo no reino. Aquilo que Deus te chamou para ser queima no seu coração. E o problema de nós não fazermos aquilo que queima no coração da gente é porque chega uma hora que você não vai querer mais fazer aquilo. Agora, quando você faz algo que queima no seu coração, você tem prazer naquilo. Eu amo ensinar. Então eu tenho prazer em estudar. Eu tenho prazer em mergulhar. Eu tenho prazer em buscar, pesquisar, ir a fundo. Mas, se eu estivesse fazendo uma coisa que Deus não me chamou, talvez eu já teria desistido, certo? E outra coisa, às vezes o maior problema dessa geração é uma geração que não quer viver o processo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O processo é o que te traz a maturidade. Não queira o palco, o holofote, antes de ter passado pelo processo. Porque o processo não te dá só mais forja no caráter, mas ele te dá maturidade para suportar esse lugar de visibilidade. Toda visibilidade, ela é um bônus, mas acompanhada de um ônus de perseguição, de outro nível de fofoca, de outro nível de calúnia, de outro nível de inveja. Só que tem gente que quer ir direto a um lugar que Deus já disse assim, olha, é destino você chegar lá. Só que você vai ter que chegar de degrau em degrau. E tem pessoas hoje pulando o processo porque quer chegar muito rápido num lugar que Deus prometeu daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Porque se você não passar por esse processo e não se permitir Deus forjar o seu caráter e te dar resiliência, constância, talvez você não suporte esse lugar de visibilidade e você caia. Porque você não suportou esse local. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não tente adiantar o que Deus está falando. Olha, eu estou te guardando, calma, continua aqui, vai devagarzinho, ainda não é o tempo. E tem gente que está louco, comparando a sua vida com a de outra pessoa, mas ainda não é o tempo, tá? Então, não adianta querer um lugar de destaque, tá? Sem passar pelo processo. Todo mundo que fizer com excelência aquilo que Deus chamou para o reino, uma hora Deus vai te fazer se destacar. Porque Ele mesmo fala, pode uma candeia de luz ser colocada debaixo de uma cama e passar despercebida? Pode uma cidade fortificada, ninguém vê? Não, todo mundo vai ver o brilho da presença, da excelência, do Espírito Santo através da sua vida. Então nós precisamos o que? Suportar o processo, tá? Então o dom que você não ativa, tá? O inferno vai condenar você. Então lembra, a Timóteo, não negligencie o dom que foi colocado em você por imposição de mãos. Então nós não podemos negligenciar aquilo que Deus colocou na nossa vida, mas nós também não podemos querer acelerar o tempo e viver o destino profético sem passar pelo processo. Amém? Mais importante que a unção, mas Deus já me deu unção, Deus já me usa, eu tenho certeza disso, mas talvez Deus quer que você faça hoje no anonimato, e que você não tenha tanto, talvez, holofote sobre você, para você ir lidando com as dificuldades em porções pequenas, porque quando chegar lá na frente, o cajado vai ser grande, a perseguição vai ser tremenda, amém? Então nós precisamos se forjar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você começou uma célula, mas Deus falou que você vai ter um ministério global. Mas enquanto você não aprender nessa célula a lidar com as pequenas perseguições, os pequenos desajustes de pessoas, as pequenas feridas dos irmãos, os pequenos levantes dentro da liderança que você está constituindo, como que você vai cuidar de um ministério com 50, 100 pastores, 200 pastores? Então a gente tem que aprender a viver um processo de cada vez.
Para depois, ou seja, honra o Senhor no pouco. Honra o Senhor naquilo ali pequenininho, certo? Tá? Vamos lá. Glória a Jesus. Vamos do 12 ao 16. Amados, não se surpreenda com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações se tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Agora no 16. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento. Até o 17, tá? Certo? Então o sofrimento por justiça revela, tá? Se nós estamos realmente findados em Cristo ou não, certo? Então quando nós passamos por provações, por angústia, por perseguição, ali Deus vai testar aonde realmente está o nosso coração, certo? Então tem gente que às vezes está fazendo algo para Deus, mas não por amor genuíno a Deus, mas porque quer destaque. Mas na aprovação Deus vê aonde que está o coração, se essa obra é realmente genuína ou se ela tem algum interesse por trás dessas coisas, tá? Então muito cuidado, não reclame do processo, agradeça. Gente, é no deserto que a gente vai ter o maior nível de intimidade, de relacionamento com Jesus. Então não adianta você querer uma recompensa sem a cruz. Não adianta você querer uma recompensa sem passar pela jornada inteira. E não adianta você querer se comparar com ninguém, porque cada um, eu já disse pra você, cada um tem o seu legado, cada um tem a sua jornada. A jornada do pastor Júnior, a jornada do Ivonei, a jornada da Bruna é diferente da minha. Certo? E não tem esse negócio de idade. Talvez o que Deus quer fazer com você é quando você tiver 40. Ou talvez o que Deus está fazendo com o fulano é quando ele tem 15. E com o ciclano quando ele tem 25. Então não compare a sua idade com ninguém. Não compare as suas possibilidades com ninguém. Do 17 ao 19. Pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? No 19 agora, tá? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Amém? Então vamos lá. A colheita está próxima. Certo? E a poda começa a partir do momento que você se posiciona em Deus. Então, se o Senhor está podando você, se o Senhor está falando com você, se o Senhor tem exortado você, aceita a poda, porque a poda é para mais frutificação. Então tem muitas pessoas que querem estar em Cristo, querem perseverar no caminho do Senhor, mas não aceitam ser podados. Gente, só que toda vez que vem uma poda, vem um florescer de Deus. E muitas vezes podas são renúncias lícitas, que Deus está pedindo assim para você: fulano, renuncia isso por mim. Fulano, renuncia aquilo por mim. Talvez você começou esse jejum de 50 dias e Deus te pediu o cafezinho, e Deus te pediu isso, pediu aquilo. São podas que Deus faz para falar assim: quero ver onde está o seu coração. Isso não tem problema nenhum, mas eu quero, amém? Tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado e andar sempre aonde? No centro da vontade de Deus e entender. Não tenta pular processo. Gente, essa oração aqui, ela é só para quem tem caráter. E ela é só para quem tem temor. Senhor, não me deixe chegar em lugares aonde o meu caráter não estiver
pronto para isso e a minha maturidade também. Senhor Deus, se tiver um local de holofote, de destaque, e eu não tiver com caráter suficiente para também entrar naquele local, ou maturidade, que o Senhor retarde o processo e que o Senhor me deixe com o caráter e com a maturidade e o discernimento que eu preciso. Porque senão você retrocede. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para que cada lugar de posicionamento que Ele vier a nos colocar, que nós possamos ter caráter, que nós possamos ter maturidade, senão a gente não vai suportar o processo. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Abra comigo agora em 1 Reis, tá? Capítulo 16. 1 Reis. Abra aí, 1 Reis. Capítulo 16. Capítulo 16. Glória a Jesus. 1 Reis, tá antes dos Crônicas. 1 Reis, capítulo 16. Aí vai no verso do 29, tá? Vai do 29. Aí vai lá até o 30, certo? Então vamos ler só esse primeiro capítulo. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes. E, como se não bastasse, seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e começou a prostrar-se diante de Baal e adorá-lo, se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Até aí, depois vocês lê tudo, tá? Então, 1 Reis, capítulo 16, você vai ler do 29 depois, tá? E você pode ler toda a história ali de Acabe, certo? Então, como a gente não tem muito tempo aqui, vamos lá. Destronando o espírito de Acabe. Então, primeiro eu quero te contar quem é Acabe, tá? Então, vamos lá. Qual que é a essência desse espírito? Essência maligna. Um espírito que sempre enfraquece uma pessoa que está na posição de governo, numa posição alta de liderança, e faz com que essa pessoa entregue o altar para uma outra pessoa, entregue esse lugar de autoridade para uma outra pessoa. Então esse espírito, ele paralisa líderes espirituais de fazer o seu papel. Então quem foi Acabe? Acabe foi um rei, tá? Que durante 22 anos, certo? Ele reinou, certo? Ele reinou, ele foi o rei de Judá durante 22 anos. E ele foi casado, tá? Com uma mulher, uma princesa, que depois se torna rainha, Jezabel. Ele formou com ela a dupla mais tóxica, certo? Dentro do governo bíblico que você pode ver durante toda a trajetória. Certo? Se você olhar todos os reis, ele se formou um laço tóxico com ela, certo? E aí, ela vem cheia de idolatria, e ele não só permite essa idolatria, como ele entrega, tá? Ele se entrega a Baal, e ele passa a perseguir os verdadeiros profetas genuínos de Deus. Então, ele permite a idolatria, ele cede o controle espiritual a sua esposa. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando nós temos líderes governamentais, vamos supor, existe um líder de uma cidade. Da mesma forma que existe uma dispensação celestial para ajudar esse líder, porque ele está debaixo de uma posição de autoridade genuína, da parte de Deus, também há atuação de potestade e principado atuando através da vida dessa pessoa, influenciando essa pessoa, tá? Para que essa pessoa venha ter atitudes erradas contra aquele povo e trazer prejuízo contra aquele povo. Então, Acabe, mesmo nascido com um chamado de governo, a sua falta de posicionamento, a sua omissão, abriram as portas de uma decadência nacional. E Deus o confronta diversas vezes, mas Acabe prefere se esconder atrás das decisões manipuladoras de Jezebel. Então, vamos resumir. Acabe, um homem que foi chamado para governar debaixo da autoridade de Deus,
no reino de Judá, ele se casa com uma mulher idólatra, uma feiticeira, e ele não só é manipulado por ela, mas como ele traz costumes que Deus abomina para o seu reino, e ele passa a perseguir os verdadeiros homens e mulheres de Deus daquela época. Então vamos aqui na definição do espírito de Acabe. O espírito de Acabe é uma estrutura demoníaca, tá? Que vai atuar o quê? Com passividade espiritual, omissão e falta de posicionamento. Então é quando um líder, uma pessoa deveria, e às vezes tem muito Acabe dentro da casa. Tem muito esposo que virou Acabe porque a mulher se comporta como Jezebel. E homens Acabe, certo? Por causa de mulheres que não só castraram esse marido, mas elas manipulam tanto, elas tomam o papel do marido, elas tomam a frente do lugar que elas não deveriam. E tem muito esposo que tá igual a Acabe. Muito cuidado, tá? E qual que é o principal operação desse espírito maligno? É a passividade, é a omissão, é a falta de posicionamento. Então tem muitos homens, tem muitos líderes, muitas líderes, muitas pessoas que estão no lugar de posição e não tomam atitude. Por exemplo, às vezes tem ali um gestor de uma cidade, ele deveria tomar a posição de tirar um dos seus vereadores, porque ele está fazendo uma coisa errada, ou denunciar algo, e às vezes ele é omisso a isso por falta de posicionamento. E isso também dentro de um ministério, dentro de uma casa, dentro da família. Ele opera, olha, o espírito de Jezebel opera principalmente em mulheres, mas o espírito de Acabe opera principalmente em homens, líderes, homens que eram para ter autoridade. O espírito de Acabe pode sim operar numa mulher, mas ele opera mais hoje em homens, tá? Que deveriam estar governando, que deveriam estar com seu papel de sacerdote. Gente, se você olhar, todos os ministérios é composto, a maioria, por mulheres. Mulheres que lutam. Eu fiz uma carta aberta, ela vai ser postada no mês de julho. Uma carta aberta confrontando os homens omissos. É tremenda, tá? Então, vamos lá. Opera principalmente em homens que deveriam governar. Então hoje a maioria dos ministérios são mulheres, mulheres que guerreiam, mulheres que lutam, e o homem tá lá se coçando, não tá nem aí, não oram, acha que a vida é só às vezes videogame, futebol, trabalhar e voltar para casa. Só que o homem precisa entender que ele é a maior cobertura espiritual da sua casa e não a sua esposa, porque existem lugares que só o seu esposo na oração vai cobrir. Porque Deus te colocou num papel para estar debaixo do esposo e não cobrindo ele. E isso é uma lei no mundo espiritual. Então o esposo tem que estar juntamente posicionado com uma esposa. A oração do meu esposo, ela é muito poderosa sobre a minha vida. A minha também sobre a vida dele. Mas quando ele se posiciona orando por mim, automaticamente há um respaldo de Cristo já sobre a vida dele, porque isso é bíblico. Cristo sobre o homem e o homem sobre a mulher. Amém? Então, esse espírito opera contra os homens que deveriam governar, que deveriam se posicionar, mas foram neutralizados por culpa, por medo, por manipulação. Sempre trabalha com aliança com o espírito de Jezebel. E qual é a Jezabel da história de hoje? É a mulher ou é a pessoa dentro de um ministério que está manipulando as decisões daquela pessoa? O cajado de autoridade está na mão de Acabe. Mas quem decide se é para a direita ou para a esquerda é Jezabel. Alabacanto sou rabagadiaia. Se você tem vivido isso na tua casa, declare que você não aceita. Se você tem visto isso em algum ministério, fala: Senhor, nós não aceitamos. Ore para que esse líder, para que essa líder se posicione e saia desse lugar de omissão. Amém? Vamos aqui, tá? Como esse espírito, ele opera hoje em dia na família. Maridos omissos, que não lideram espiritualmente suas casas. O marido, ele não tá nem aí. Ele acha que buscar a Deus é mais
alguma coisa e ele não entendeu ainda que ele tem que se posicionar como sacerdote, o papel dele posicionado como sacerdote, ninguém pode substituir. Ainda que você, mulher, ore, jejue, existe um lugar do homem que é papel dele sobre a sua vida, certo? Sobre a vida dos filhos, ok? Sobre o ministério, como que esse espírito atua? Líderes que se calam diante do pecado. Por exemplo, olha o espírito de Acabe aqui. Não, eu não vou trazer esse confronto de pecado, porque os membros podem sair da igreja. E aí a gente pode perder os dízimos, pode perder as primícias, as ofertas. Não, eu não vou confrontar assim, porque tem um irmão que tá meio balangado, ele pode achar que isso é para ele, e ele traz, às vezes, ele ajuda tanto aqui, ele sempre nos empresta o salão dele. Então, líderes que não se posicionam porque são omissos, muitas vezes vendidos, tá? Se importam às vezes se essa pessoa vai continuar ou não, certo? Então, líderes que se calam diante do pecado, temem ou permitem a contaminação do altar. Ah não, o fulano louva, ele tá em fornicação, mas ele é um menino muito usado por Deus. E você tá fazendo o quê? O que você tá colocando no altar? Muito cuidado. Então nós não podemos ser Acabes. E tem coisas que é só você que faz. O Zé não faz por você, o Pedro não faz por você. E às vezes Deus está falando, tira fulano da sua vida. Muda essa pessoa na sua empresa de posição, tira essa pessoa. E você está omisso porque você tem medo da retaliação. Você tem medo do que vão falar, você tem medo do que vão pensar. Então para de andar debaixo da nuvem da omissão, certo? Como que esse espírito trabalha hoje dentro do governo? Autoridades públicas que se tornam marionete de conselheiros malignos. Ideologias ou alianças políticas profanas. Então hoje tem muitos governos, muitas autoridades governamentais, estaduais, de cidade, que na verdade quem governa não é aquela pessoa, mas é os conselheiros malignos, são as Jezebels que se vêm do lado e ali manipula aquela autoridade. E como esse espírito atua na vida dos homens? Homens espiritualmente castrados, que talvez foram feridos por uma figura materna ou uma figura feminina manipuladora, certo? Então Acabe era altamente influenciado pelo espírito de Jezebel. Acabe era muito influente. E outra, a Jezabel, ela tomava as decisões por Acabe. E ela quebrou os princípios que talvez ele pudesse ter no começo da jornada. Porque ele não era rei, queridos, ali da Síria, ele era rei de Judá. Nós estamos falando, ele reinava sobre o povo de Deus. E ele trouxe altar de idolatria sobre aquele local. Você tem noção disso? Tá? Então hoje, o espírito de Acabe, ele castra os homens espiritualmente. E faz esse homem às vezes ser machista. Esse homem às vezes reclamar. Esse homem às vezes achar que é muito fanatismo da sua parte buscar Deus. Enquanto você está orando, enquanto você está jejuando, esse homem não está nem aí. Mas ele não entendeu ainda que ele precisa se posicionar. Porque enquanto ele não se posicionar, muita coisa que talvez você já rompeu em oração como mulher, mas tem coisas que só ele como sacerdote vai romper. Porque existe um lugar de autoridade que é só do homem. Olha só o desenho. Cristo sobre o homem, né? E o homem sobre a esposa. Então nós precisamos, queridos, entender. Não seja omisso, principalmente você que é mulher. Às vezes o espírito de Acabe, ele também está atuando na vida de uma mulher. Você é omissa, você não toma atitude porque você tem medo. Eu vou falar uma coisa para você. Deus não quer ninguém politicamente correto. Ah, eu sou politicamente correto, eu preciso estar bem com todo mundo politicamente. Não. Deus, ele quer posicionamento. E o seu posicionamento vai contrariar muitos, mas vai te dar, em outra parte, muita autoridade, porque pessoas corretas, dignas, vão falar, fez certo. Porque o certo, na presença de Deus, o certo, no trabalho, nos princípios, é isso. E tem gente que não toma atitude porque, senão essa meia dúzia vai ficar com raiva de mim.
mas eu prefiro desagradar uma quantidade de pessoas, mas fazer a vontade de Deus, certo? Vamos lá. Acabe, ele assume o trono e casa com Jezabel. Primeiro, Acabe vai constituir uma aliança com uma pessoa errada. Talvez essa Jezabel aqui não seja a esposa, mas seja um conselheiro, uma pessoa de influência, que às vezes você não consegue mais liderar aquilo que Deus colocou na sua mão. Você deixa pessoas influenciar o que você tem ou não que fazer, tá? E tem muitos líderes hoje dentro do ministério que eles não fazem aquilo que eles acham que é o certo. Eles fazem aquilo que as Jezebels, os conselheiros ou os Aitofel estão falando para fazer. E que às vezes não corresponde ao propósito de Deus, tá? Jezebel mata profetas e Acabe se omite. Acabe sabe que esses profetas é do Deus Altíssimo que rege não só Judá, mas todo Israel. E Acabe vai ser omisso a isso. E às vezes, por causa de uma atitude errada, tem pessoas morrendo espiritualmente porque você foi influenciado por uma Jezabel. Às vezes você tirou a pessoa que de verdade era genuína e exaltou a pessoa que de fato era corrupta. E a gente precisa tomar muito cuidado. Então, muito cuidado de matar pessoas espiritualmente por seguir conselhos de Jezabel. Jezabel, ela é perseguidora dos genuínos de Deus, certo? Acabe deseja a vinha de Nabote, mas Jezabel trama o assassinato. A vinha de um homem justo, Acabe deseja aquilo ali. E Acabe é vítima, Acabe é mimado, Acabe. E aí quem toma a vinha? Jezabel. E ela trama uma atitude terrível para agradar Acabe e continuar reinando ali por ele. Ou seja, ela não reinava declaradamente por Acabe, mas toda a decisão dele era manipulado por ela. Então, muito cuidado com os assassinatos espirituais que você vai acabar fazendo por ser omisso, por ser omissa, por não fazer o que tem que ser feito, por não confrontar o que tem que ser confrontado, por não tirar a sujeira debaixo do tapete que tem que ser tirada. Muito cuidado por tolerar a Jezabel, muito cuidado por permitir a Aitofel sentar na mesa, muito cuidado por deixar Absalão fazer o que quer dentro daquilo que Deus te chamou para governar. Você já sabe quem é Absalão, você já sabe quem é a Aitofel, você já sabe quem é a Jezabel, mas você só consegue deixar isso acontecer se você for um Acabe, porque Acabe é omisso. Acabe não tem identidade. Acabe não sabe quem é em Deus. Acabe está não só perdido, mas corrompido, porque ele constituiu uma aliança com aquela pessoa que Deus abomina. E ele persegue pessoas que de fato são genuínas e muitas vezes dá lugar para pessoas que de fato são corrompidas. Então há uma distorção de princípios e de honra, porque Acabe não é governado por Deus, ele é governado por Jezabel. Amém? Acabe vai à guerra disfarçado, é morto e os cães lambem o seu sangue, como foi profetizado. E eu quero dizer uma coisa para você. O fim de Acabe é terrível, o fim de Aitofel é terrível, o fim de Sansão é terrível, o fim de Absalão é terrível. Você sabe por quê? Porque nós precisamos entender que se nós não fizermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, e nós nos desviarmos, e nós ferirmos a autoridade, Acabe feriu a autoridade de Deus. Igual Saul, o fim é trágico sempre. Então, muito cuidado com ferir a autoridade que Deus colocou na sua vida. Muito cuidado de ser um assassino espiritual de pessoas por não estar debaixo da visão certa. Amém? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes o que você acha que é direção, às vezes o que você acha que é legado, o que você acha que é chamado, na verdade é uma jornada que você está cursando transvestida de orgulho, transvestida de achismo, e não tem nada da presença de Deus nisso.
Você primeiro precisa ser humilde e entender que Deus tem que estar como uma coluna de fogo à frente e o discernimento tem que vir no seu coração. Deus pode usar o cicrano, o beltrano, mas primeiro Deus vai falar com você. Você não precisa de uma Jezebel falando para onde você tem que ir. Se você tem, de fato, uma comunhão com Deus, Deus te posiciona exatamente o que você precisa fazer. Qual que é o propósito maligno desse espírito? Destruir a autoridade espiritual que está ali no governo, mas principalmente a autoridade masculina. E esse espírito de Acabe, ele tem, nessa geração, principalmente por causa da ideologia de gênero, por causa do feminismo, por causa desse papel distorcido do homem e da mulher, esse espírito de Acabe, ele tem governado muito sobre a vida dos homens, que não se comportam como homens, que não assumem o papel de serem protetores, de serem aqueles protetores, sacerdotes. Eles não se posicionaram nesse local. Então o marido, ele não é só protetor, ele é provedor, ele é a parte de força, a parte bruta, a parte de provisão de uma casa, enquanto a mulher é a delicada, ela é auxiliadora. Então essa geração tem sido muito distorcida por homens omissos e mulheres manipuladoras que atuam debaixo do espírito de Jezebel, porque eu sou, eu posso, eu vou. E aí só que chega uma hora no casamento que a mulher não suporta mais andar debaixo dessa estrutura e muito menos o homem. Então nós precisamos andar debaixo do nosso papel, porque senão o casamento ele não dura. Senão nada dura. Amém? Então o objetivo também desse espírito de Acabe é eliminar o governo profético. O governo de Acabe, manipulado por pessoas erradas, que são Jezabel, Absalão, Aitofel, é tirar o mover profético, porque o mover profético revela a vontade de Deus no local. Por exemplo, Deus às vezes falou comigo uma coisa e eu falei, Deus, fala de novo comigo. Aí Deus vai usar os profetas para confirmar às vezes. Ali, para mim entender que realmente é para mim tomar às vezes uma posição difícil, para mim às vezes tomar uma atitude muito difícil. Então o mover profético, ele não pode deixar de existir na vida de uma pessoa, no ministério. Porque se o mover profético parar, você pode ficar surdo à voz de Deus. Porque às vezes você pode estar passando por uma opressão. E quando a gente está debaixo de uma opressão, os seus sentimentos ficam conturbados. É difícil discernir às vezes o que Deus está querendo falar contigo. Mas um profeta, ele traz o quê? Uma voz, dando discernimento. Outro papel de Acabe, neutralizar os líderes, pais, maridos, pastores. Ele pode atuar na vida de uma mulher, mas principalmente nos líderes, nos pais, nos maridos, nos pastores, tá? Outro prejuízo, outro propósito, estabelecer o reino de controle, feitiçaria, idolatria, fachada de paz. Então hoje a gente sabe que existe às vezes muitos ministérios que diz que é uma coisa, mas ali existe manipulação, existe extorsão, existe uma paz falsa e nos bastidores há muita coisa podre. Então, às vezes tem ali um Acabe que é manipulado por uma Jezabel. Vamos lá. Então, como que a gente vai identificar esse espírito no nosso cotidiano? Vou dar alguns exemplos, mas lembrando que também pode ser a mulher está debaixo desse espírito de Acabe. O marido que deixa tudo nas mãos da esposa, inclusive as decisões espirituais da casa, dizendo, ela ora mais que eu, ela jejua mais que eu, não, minha mulher é uma mulher de Deus. Aí ele deixa todas as questões espirituais na mão dessa esposa, mas não entendeu que tem coisas que Deus só vai revelar para ele, tem coisas que a decisão só vai vir nele, tá? Outro exemplo, um pastor ou uma pastora, ou um profeta, ou uma profetisa, ou alguém, um líder espiritual, um apóstolo, vê o pecado na equipe, mas finge que não vê para manter a paz, para manter a diplomacia, para manter tudo certinho e não confronta essa pessoa ou essa equipe. Ou às vezes um homem que evita confrontos e sempre diz sim para tudo, mesmo quando é contra a sua consciência, contra os seus princípios e contra a sua vontade. Então um homem que está sempre omisso, sempre fazendo o que a Jezebel quer, o que essas outras pessoas querem.
Um líder que se cala diante de Jezabel, do sistema. Um líder que se cala diante de heresias, diante do modismo, diante a manipulação emocional. Um líder que está sempre se calando às manipulações externas. Porque ele tem medo de desagradar o membro, o líder. Ele tem medo dessa pessoa sair dessa liderança. E ele está sempre ali calado, omisso. Amém? Acabe sempre quer evitar conflito. Mas, com isso, ele abre espaço para a injustiça crescer. Acabe sempre quer estar neutro. Acabe quer sempre evitar o confronto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um verdadeiro líder, uma pessoa que está de fato posicionada, ela não pode guardar as coisas. Ela não pode ser passiva emocional, ela não pode ser passiva espiritual. Isso vale para os maridos, isso vale para todos. É como eu disse para você, o espírito de Jezabel, ele atua mais em mulheres, mas também atua em homens. Mas o espírito de Acabe, ele vai atuar mais em homens do que em mulheres, mas também atua em mulheres, tá? Então, como que nós vamos? Então, quais são os benefícios de desmascarar e romper com o espírito de Acabe? Restaurar a autoridade espiritual, restaurar a autoridade masculina, restaurar a autoridade governamental que você tinha que exercer. Então tem muita gente que está debaixo desse espírito, seu ministério, sua casa não flui por causa dessa omissão. Liberação de voz e coragem para governar naquilo que Deus te chamou. Talvez as coisas não rompem porque você tem um Jonas dentro do barco, porque você permite que certas pessoas se comportem de um jeito ou de outro. E às vezes, esse Jonas dentro do barco, às vezes você tolerar alguém fazendo as coisas erradas no altar é uma brecha no seu ministério, na sua vida, tá? Posicionamento de líderes para confrontar e proteger e edificar. Então, quando nós rompemos com esse espírito, os líderes se posicionam para de fato fazer aquilo que eles foram chamados dentro do reino de Deus, tá? Exemplos bíblicos, tá? Homens que não cederam como Acabe. Elias, tá? Elias, ele enfrentou Acabe e Jezebel. Mas você lembra que Jezebel tentou? Olha a força que Jezebel tinha. Elias ficou oprimido com a perseguição. Elias ficou oprimido com a perseguição de Jezebel. Mas ele venceu isso aí. Joás, filho de Joaida, ainda criança, foi instruído a governar com justiça. Então ele não foi dominado pelo espírito de Acabe. Neemias se posicionou para reconstruir, mesmo sendo atacado por Sabalate e Tobias. Então, existem muitos homens e mulheres que não se deixaram, tá, influenciar pelo espírito de Acabe. Então, muito cuidado, às vezes, em você se sentir pequeno. Mas quem sou eu? Essa pessoa que parece ser tão sábia, ela vai me ajudar. Mas se Deus te posicionou nessa posição de governo, ele vai te dar o que você precisa fazer. Para de ficar buscando conselho com Jezabel, com Aitofel, com Absalão. Amém? Glória a Jesus. Riscos de não romper com esse espírito. O altar vai ser contaminado de idolatria, de mistura, de fogo estranho. O povo que está debaixo do governo dessa pessoa vai perder o rumo. Não vai conseguir centralizar naquilo que realmente é importante. Quando é ministério, a presença de Deus. Quando é a família, é o norte daquela família crescer saudável, debaixo de um âmbito familiar saudável. Porque um pai omisso, uma mãe manipuladora, o que pode dar nisso? Amém? Jezabel governa por trás das cortinas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então nós precisamos romper com isso, porque o papel do homem, ele tem que ser exercido por ele, e o papel da mulher tem que ser exercido por ela. Então o juízo de Deus, ele vai ser liberado, tá? Como foi sobre Acabe. Então eu quero que você entenda uma coisa. Existe duas vias ruins: ferir contra a santidade de Deus. Ainda há jeito, você arrepende, você pede perdão, e ferir contra a autoridade de Deus. Quando Deus te levanta como uma autoridade, é a autoridade de Deus na sua vida.
E se você andar em maus caminhos, Deus vai te tirar desse lugar. Deus, ele vai te tirar desse local. Amém? Então, Acabe teve uma morte violenta, certo? Jezabel também. Aitofel. Absalão. Então, se você vê o fim dessas pessoas, é trágico. Então, nós precisamos nos posicionar e repreender esse espírito. Porque talvez hoje te manipula 10%, amanhã, ano que vem 20%. Só que chega uma hora que você entra debaixo da iniquidade e você não consegue mais ver que tem algo te manipulando para ser de um jeito que vai contra os princípios de Deus. E o problema, queridos, da iniquidade é esse. Porque a pessoa que está debaixo da iniquidade, ela não consegue ver que está errada, tá? Glória a Jesus. Quais são os passos práticos, os passos de posicionamento que você precisa para sair debaixo dessa passividade, dessa omissão? Se arrepende e fala: Deus, eu tenho estado como Acabe, sendo influenciado por pessoas que talvez não estão totalmente alinhadas com a presença de Deus, e eu tenho tomado esses conselhos como primícia na minha vida, mas eu quero renunciar a isso hoje. Renuncia toda aliança com Jezebel. Sabe quem que é Jezebel? As pessoas muitas vezes que é contra a sua autoridade espiritual, que é contra o seu pai, sua mãe, que é contra pessoas que de fato têm uma voz de autoridade profética importante na sua vida. Então tem que renunciar essa aliança com o espírito de Jezebel, com os Absalão, certo? Ative a sua voz profética, ative a sua voz de autoridade, ative o seu sacerdócio, ative aquilo aonde o Senhor te chamou. Não deixe outro fazer o que o Senhor te chamou. Não deixe outro falar onde Deus te pediu para falar. Não deixe outro orar aonde Deus te pediu para orar, tá? Confronte com sabedoria e temor toda estrutura que se alimenta do silêncio. Então, se, por exemplo, na sua igreja, você tem um líder lá que tem sido Acabe e fala assim: meu querido líder, eu amo a sua vida, mas tem algumas atitudes que é você que tem que tomar. Não deixe ninguém tomar por você. Então seja uma voz de um profeta na vida, talvez de uma pessoa que está debaixo desse espírito, sendo manipulada, tá? Agora, como vencer isso na sua casa? Talvez é o seu marido, talvez é alguém, e você não sabe como chegar a essa pessoa. Jejue e ore e fala: Senhor, eu peço um reposicionamento espiritual da minha vida que estou nisso, ou tenho entrado nisso, eu tenho vivido omissão do meu chamado, omissão do que era para mim estar fazendo, certo? Ou Senhor, eu quero fazer um jejum para quebrar as fortalezas da vida lá do meu líder, do meu chefe, que não é nem ele que governa ali na empresa, é uma outra pessoa por ele. E muitas vezes por causa disso há muitas decisões injustas, como ali a vinha de Nabote. Que injustiça que aconteceu com Nabote. Então, Acabe vai acabar trazendo muita injustiça e tem que tomar cuidado, tá? Então, quando Acabe se cala, omite, anda em passividade, Jezabel vai dominar, certo? Mas quando você se levanta verdadeiramente com voz de autoridade, com governo, com princípios, quando você se levanta realmente com uma voz de autoridade, tá? O reino de Deus avança, o reino de Deus flui. Então nós precisamos tomar muito cuidado com os conselhos de Jezabel, os conselhos de Aitofel, os conselhos de Absalão. Se Deus me instituiu, eu e o apóstolo nesse local, eu posso até escutar conselhos, mas eu vou fazer exatamente o que Deus falou para mim fazer. Porque eu vou falar uma coisa para você, como eu vejo. Eu vivo em jejum e em oração. O meu discernimento, ele tem mais peso do que qualquer pessoa. Então, você pode ter o discernimento Y ou X, mas se Deus me pediu para fazer nessa, eu vou fazer nessa. Eu não posso anular o meu discernimento pelo discernimento de alguém que não está na mesma posição que eu. Eu não posso anular a minha visão por causa da visão de alguém que está do lado de fora e acha que eu devo fazer isso ou aquilo, sendo que foi Deus que me instituiu nessa posição de governo dentro da Global Fire para fazer isso ou aquilo. Então eu tenho que fazer conforme Deus me instituiu e me colocou. Você consegue entender? Mas tem muitas pessoas tomando atitude errada porque tem estado nesse lugar de omissão. E dos lugares que mais acontece essa omissão é dentro das casas, os maridos se omitindo, tá? E as mulheres
se comportando como Jezabel, homens omissos com mulheres manipuladoras. E nós temos que tomar muito cuidado. A mulher, ela é auxiliadora, ela é cuidadora, ela é para agregar e o homem é para ser o sacerdote. Mulher, você pode ser a mais espiritual, mas o seu esposo precisa se levantar como um sacerdote. Apóstolo, o meu sonho é meu esposo estar. Então levanta na madrugada e começa a orar, porque talvez essa resistência, essa parede espiritual, ela não começou agora, minha querida, ela começou há 4 gerações para trás. Então se ela começou lá atrás, você vai ter que dedicar em oração e jejum, porque se você não fizer isso, você não vence. Porque tem guerras que nós só vamos vencer com oração, jejum e batalha espiritual. Às vezes você ora ali e rapidinho seu esposo vem, porque o que aconteceu com ele veio lá da infância, mas talvez o que está nele vem geracional, e se tiver um espírito familiar trazendo esse tipo de cegueira, você vai ter que se posicionar com jejum e oração, e eu sinto muito, mas vai te dar trabalho, e vai ter que ser dessa forma, amém? Glória a Deus. O reino de Deus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele, desde os tempos de João Batista. Ou seja, tem guerra, meu querido, que é com uma oração você resolve, mas tem guerra que é com 3 meses, com 6, com 2 anos, com 3 anos. Porque o que tá ali tá tão enraizado que não é só no nível que você tá vendo do seu marido, mas talvez de 10 gerações para trás. E não só tá enraizado, mas como tem altar de idolatria, tem altar de cegueira espiritual, então nós precisamos nos posicionar. E se tem um lugar poderoso para isso é na madrugada, porque é o lugar de mais alta guerra onde nós podemos lutar. Então entra para cima, cai para dentro. Amém? Glória a Jesus. E eu já ensinei vocês, Senhor, eu quero aqui, Senhor Deus, clamar que o Senhor repreenda todo o espírito de Acabe sobre a minha vida. Senhor Deus, se eu tenho sido uma Jezebel na vida do meu esposo, eu também, Pai, eu renuncio a esse espírito. Senhor Deus, me ensina a ser a mulher de Provérbios 31, uma mulher auxiliadora, uma mulher que anda do lado. Senhor Deus, me ensina a ser uma mulher sábia, me ensina a ser uma mulher prudente. E se você talvez é o Acabe e fala, Senhor, me ensina a governar debaixo da tua voz e não debaixo da voz de Jezabel. Fala, Senhor, me ensina a andar de forma certa. Eu renuncio hoje o espírito de Acabe. Eu renuncio o espírito de Jezabel. Senhor Deus, eu quero andar, Pai, debaixo do teu governo, debaixo da tua autoridade. Me reposiciona, Pai. Me perdoa, Senhor Deus, por toda a negligência nas minhas ações, nas minhas atitudes. Me perdoa, Senhor Deus, por todo tipo de omissão que eu cometi, trouxe prejuízo. Me perdoa pelos assassinatos espirituais que acabaram acontecendo, pela minha falta de posicionamento. Senhor Deus, eu estou aqui porque ainda há tempo, me perdoa, me reposiciona, me ajuda a governar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém? Glória a Jesus. Eita glória. Então eu quero que você entenda o quão poderoso é. Aleluia. Nós precisamos estar posicionados todos os dias e reconhecer as áreas que nós precisamos de transformação. E, gente, isso aí não acontece só aqui e ali. Isso está acontecendo todo o tempo. Porque, assim, as nossas guerras, elas não são carnais, elas são espirituais. Amém? Nesse programa que nós vamos fazer, existe um ciclo maior que é os primeiros 27 dias, certo? Nesse ciclo de 27 dias vai ser o ciclo mais difícil, mas você vai ver um nível de libertação e de cura interior tão profundo que você nunca viu em nenhum lugar. Eu nunca fiz um mapeamento tão estratégico e direcionado para cada área. Mas por quê? Porque às vezes a gente faz uma libertação, a gente passa por uma libertação muito generalizada. E com 2 anos só, você vai conseguir viver ela plenamente se você se dedica a buscar algo de errado para se livrar daquilo. Mas nesses 27 dias, o tipo de transformação que você vai ter, ele é tão sobrenatural porque eu consegui pegar todas as áreas. O que talvez você custaria em 3, 4 anos a se libertar de todas as raízes, em 27 dias. É o período mais difícil do ciclo. Mas quem passa por ele e faz tudo certinho, uau, perfeito, amém? Então você se prepare. Eu nunca fiz algo tão específico, tão direcionado, amém? Então se prepare porque vai ser sobrenatural. Glória a Jesus.
Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você não fez a inscrição, tá? Faça a inscrição da nossa conferência. Você só tem até o dia 15. Eu estou ansiosa para estar com você, te dar um abraço. Amém? Glória a Jesus. Eu amo a vida de cada um de vocês. Um beijo no seu coração. Hoje é terça-feira, certo? Hoje é terça-feira, dia 10 de junho, então nós estamos em contagem regressiva. Um beijo grandão no seu coração.